Você já se sentiu perdido correndo atrás do seu propósito, como se estivesse correndo atrás do tesouro sem mapa e nem bússola? Bem, aqui vai um pequeno segredo de estado. Existem 5 chaves essenciais que toda pessoa de sucesso usou para vencer. E se você ignorar, estará bloqueando a riqueza que você tanto busca, mesmo que você nem perceba isso. Talvez você sabe que é um diamante valioso, mas se sente preso no caos, incapaz de brilhar como você deveria. Sente-se perdido, buscando seu propósito, sem saber por onde começar. Agora preste atenção, porque vamos escalar o Everest dessas 5 chaves invisíveis que estão borrando a sua visão e bloqueando o seu caminho para o topo do seu sucesso. E um deles, prepare-se para o choque, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, mas continua a ignorar o seu poder, talvez por puro sarcasmo ou teimosia sua mesmo. Está preparado? Porque a metamorfose vai começar. Imagine se existisse um segredo guardado às 5 chaves para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Como seria? Bom, deixa eu provocar um pouco mais a sua imaginação. E se eu te disser que esse segredo está mais perto de você do que você pode imaginar? Parece misterioso, não é? Mas a verdade é que esse primeiro segredo precisa de autoconhecimento para perceber que ele existe. Como alguém poderia enxergar em você algo valioso que nem você mesmo consegue enxergar? Essa pergunta faz muito sentido. Conhece o conto da pedra preciosa? Uma vez, um rapaz que caminhava por uma estrada de terra batida tropeçou em uma pedra meio escondida e pensou em jogar ela fora, muito irritado que ele estava. Só que quando ele abaixou para pegar, ele percebeu um brilho diferente sobre a sujeira, tampando ali a pedra. Ele pegou a pedra e levou até um joalheiro na vila. O joalheiro, ao ver a pedra, ficou boquiaberto, espantado. Aquela não era apenas uma pedra, era um diamante de valor inestimável. O que para o rapaz parecia um incômodo, para o joalheiro era uma joia rara. A nossa vida pode ser assim, sabia? Às vezes, nos vemos como uma simples pedra no caminho. Não reconhecemos nosso brilho porque estamos cobertos de dúvidas, medos, incertezas, mas as pessoas ao nosso redor, como o joalheiro, podem nos ajudar a descobrir que, na verdade, somos verdadeiros diamantes. E a melhor parte é que podemos aprender a ser nosso próprio joalheiro, a perceber e lapidar nosso próprio brilho. E isso, meu amigo, é uma viagem incrível de autodescoberta e transformação. E nesse vídeo eu ainda vou te passar algumas maneiras para você aprender a lapidar o diamante que, acredite ou não, existe aí dentro de você. E quando isso acontecer, eu te garanto que vai ser uma sensação, uma experiência inesquecível. Então, voltando, descobrir quem você realmente é o passo inaugural para revelar o potencial gigantesco que você carrega. Quando deciframos nossas próprias fortalezas, paixões e valores, podemos navegar a vida de uma maneira mais autêntica, que ressoa com nossa verdadeira essência. Portanto, eu convido você a embarcar numa jornada de introspecção. Tire um momento para si. Mergulhe nas profundezas de suas experiências passadas. Celebre seus sucessos. Reflita sobre seus desafios e extraia as pérolas de sabedoria de cada lição aprendida ao longo de sua trajetória. Isso vai ser importante porque aí dentro, lá atrás, ficaram pistas de aprendizados que passaram despercebidas e você precisa colher essas informações. Mas calma aí, aqui vai algumas sugestões para fazer isso agora, na prática. Comece escrevendo diariamente algumas de suas reflexões. Pode parecer simples e besta o bastante, mas anote tudo. Tudo que você pensa, sente, as ideias que borbulham na cabeça, é como um mapa do tesouro para o seu próprio autoconhecimento. Um estudo publicado na revista Psychological Science aponta que escrever à mão é mais eficaz para a fixação na memória
do que digitar. Surpreendente isso, fala a verdade. Por que será que isso acontece? Quais tesouros você pode descobrir sobre você mesmo com esse hábito simples, muito simples? Imagine você navegando na sua mente, se deparando com ilhas de conhecimento nunca antes explorada. Cada dia uma nova descoberta. É aí que estão os seus tesouros. Percepções sobre suas habilidades, suas paixões, suas forças, suas fraquezas e até seus sonhos mais escondidos. É como se fosse um raio-x do seu ser, sabe? Mostrando cada detalhe, cada peculiaridade que faz de você a pessoa única que você é, as coisas que você gosta, as que não gosta, o que te move, o que te faz feliz, tudo isso documentado bem diante dos seus olhos. E sabe o que é mais empolgante? Essa é uma aventura só sua. Ninguém mais tem um mapa para esses tesouros. Cada dia, cada página, uma nova oportunidade de se conhecer melhor e descobrir a maravilha que é ser você. Segunda etapa, defina um horário específico para essa prática de autoconhecimento. Tudo o que tem um horário definido inspira a rotina. Eu sei que você pode imaginar, assim como eu, né, que rotina é chato, mas a rotina, ela é essencial para você criar novos hábitos. E isso vai criar também uma jornada prática de autoconhecimento dentro da rotina. E isso vai facilitar muito a sua autopercepção. 3. Faça perguntas para si mesmo como: quais são as minhas maiores habilidades? Ou o que traz mais alegria para mim? Faça esse tipo de pergunta. E quando você se conhece de verdade, você pode passar a mensagem certa para os outros. Imagina só, mostrar para o mundo a sua verdadeira essência sem medo, sem receio. Como isso seria? E como fazer isso? Eu vou te mostrar como fazer isso aqui no meu canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ligue o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos rumo à metamorfose para uma vida de paz, sucesso e prosperidade. Vamos para o passo 2. Ter um propósito claro e significativo é o combustível para o seu sucesso. Deixa eu te perguntar, você já descobriu o seu propósito? Não, né? Parece que eu li isso na sua mente agora. Já que eu te dou uma sacada inesgotável para você descobrir o seu propósito. Não há uma fórmula mágica, mas tem uma maneira. Então relaxa, tem um jeito. Quando a gente descobre aquilo que verdadeiramente nos motiva e nos faz acordar todos os dias com entusiasmo, ganhamos direção clara para as nossas ações. Eu sugiro que você faça uma reflexão profunda sobre o que faz sentir-se vivo ou viva, sobre o impacto que você deseja causar no mundo e como deseja deixar um legado. Imagina você acordar todos os dias com um sorriso no rosto, o coração pulsando de alegria e uma energia tão contagiante que ilumina todo o seu caminho. Já pensou nisso? É isso que acontece quando você descobre o que verdadeiramente te motiva, o que te faz acordar cheio de entusiasmo e pronto para enfrentar o mundo. E aí vem uma passagem bíblica que eu adoro, que diz em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Isso nos mostra a importância de ter um propósito, uma direção, uma visão clara de onde queremos ir. E é exatamente isso que eu convido você a fazer agora. Uma reflexão profunda ali sobre o que faz você se sentir vivo, o que faz você se sentir viva, sobre o impacto que você deseja causar no mundo e como deseja deixar um legado. Imagine-se como um farol, iluminando não só o seu caminho, mas também o de outras pessoas. Quando você passa a refletir luz, você não iluminará somente o seu caminho, mas o de outras pessoas também. E lembre-se sempre, quando temos uma visão clara, temos a direção certa. Quando sabemos o que nos motiva, acordamos todos os dias com a certeza de que estamos no caminho certo. Já pensou em ser um farol iluminando não apenas o seu caminho, mas também o de outros ao seu redor? E isso é o que acontece quando você inspira ação em você
e nos outros. Ter um propósito é como ter um mapa que direciona todas as suas ações. É a bússola que te guia no caminho dos seus sonhos. E quando esse propósito é tão forte, tão vibrante, acaba inspirando também as pessoas ao seu redor. É uma inspiração contagiante que chega a mover montanhas. Agora, como encontrar esse propósito? Talvez é isso que está pairando na sua mente agora. E eu tenho um truque que pode te ajudar. Já pensou em escrever uma carta para você, para o seu eu do futuro? Descrevendo a vida que deseja ter? Parece tão simples, mas é tão funcional, acredite. Veja só, pense, é como se você pudesse dar uma espiada no seu futuro. Não qualquer futuro, mas o futuro que você aí agora realmente deseja. Olha que extraordinário. Sério, faça isso. Anote tudo. Como seria a sua vida? Mas faça isso sem se preocupar da maneira como você vai chegar até lá. Só anote como seria daqui 5 anos, daqui 10 anos. Faça para 5 anos. Tudo que você deseja que se realizasse. Sem colocar empecilhos, sem nada, sem nem sequer pensar a maneira como isso vai acontecer. Imagina que não existisse obstáculo. Como seria a sua vida perfeita e dos sonhos daqui 5 anos? Faça isso. Depois que você fizer, é só construir o caminho. Você já tem a luz, o objetivo. Até lá, você vai ter o caminho para percorrer. Você precisa construir essa ponte para chegar até lá. E essa ponte é que é o seu propósito. Incrível, né? Você aí pensando que o seu propósito é na hora que você estiver lá no topo, no sucesso? Não. Seu propósito está durante todo o percurso. Por isso é um exercício muito simples, mas muito funcional e você deve fazer. Não negligencie, porque senão você depois vai ficar lá reclamando. Ai, não tenho propósito, não consigo encontrar o meu propósito. Faz isso. Isso me ajudou. Eu também passei por isso. Não tô aqui para dizer que vai ser fácil. Na verdade, nenhum propósito é fácil de executar. Mas uma coisa é certa. Lá na frente vai valer a pena cada gota de suor hoje, agora. E aqui vai uma dica valiosa. Escolha algo que tenha um significado pessoal para você e que também seja relevante para a sociedade em geral. Sabe por quê? Porque quando a gente se dedica a algo maior, a motivação vem de dentro. Ela é autêntica. E você não precisa ficar procurando motivação diária para isso, porque ela surge naturalmente, jorra como uma fonte de água dentro de você. E aí, meu amigo, minha amiga, ninguém te segura. E é aí que você se torna um verdadeiro inesgotável. Então vamos nessa. Pegue um papel, uma caneta e comece a desenhar o futuro do seu sonho. Quem sabe o que você pode descobrir? Faça jorrar a fonte que é aí dentro de você, pois ela é absolutamente inesgotável. Acredite. Agora a coisa fica séria. Você tem sangue no olho? Porque esse é o nosso passo 3. Vou revelar para você aqui agora um segredo que pode ser a chave para destravar seu potencial máximo. Pronto? Aí vai. O terceiro passo é desenvolver uma sede insaciável por resultado. É isso mesmo. Não basta apenas sonhar e planejar, é preciso ter uma vontade incontrolável de atingir metas e conquistar resultados significativos em tudo que você se propor a fazer. Mas o que isso realmente significa? Bem, imagine que você é um aventureiro em busca de um tesouro escondido. Você não vai desistir na primeira dificuldade, vai? É claro que não. Você vai lutar, persistir e superar obstáculos, porque você tem uma sede insaciável pelo tesouro. É essa mentalidade que você precisa ter em relação aos seus objetivos. Adotar uma postura proativa, focada em resultados, é o diferencial que separa as pessoas comuns daquelas que são verdadeiramente excepcionais. Então eu te pergunto, você está pronto para saciar essa sede de resultados? Eu garanto que a jornada será desafiadora, mas também extremamente gratificante. E para isso, é claro, eu tenho 5 pistas práticas para você. A primeira pista: tenha metas desafiadoras. Lembra de Davi e Golias? Davi era pequeno, Golias um gigante aterrorizante. A meta de Davi? Derrotar Golias. Parecia impossível, mas Davi acreditou e aceitou o desafio. Assim, precisamos estabelecer metas claras e desafiadoras como Davi. Por exemplo, não se contente apenas com melhorar a minha comunicação.
seja mais específico. Quero fazer vídeo autoajuda no YouTube para uma plateia de 100 pessoas até o final do mês. Isso foi exatamente o que eu fiz depois de passar quase 3 anos querendo fazer um canal sobre um tema que eu gosto, estudo, pratico, mas vivia arrumando desculpa que não tinha tempo. E fiz esse primeiro vídeo agora que você está vendo. Então, agora não tem mais volta. É um exemplo real. A segunda pista: tem um plano de ação. Imagine-se como Moisés, liderando o povo de Israel para fora do Egito. Ele não poderia fazer isso sem um plano, certo? Eram centenas de milhares de pessoas. Então, divida a sua meta grande em tarefas menores e defina prazos para cada uma delas. Por exemplo, se a meta é desenvolver habilidades de liderança, o plano de ação pode incluir ler livros sobre liderança, participar de workshops, buscar oportunidades de liderança em projetos e assim por diante. Terceira pista: marcos intermediários. Lembra quando Deus prometeu a Abraão que ele teria tantos descendentes quanto as estrelas do céu? É uma meta bem grande e ousada, não é mesmo? Mas, olha, antes disso, veio Isaac, Jacó, José, marcos intermediários na jornada de Abraão. Se sua meta é escrever um livro, estabeleça marcos como concluir a pesquisa, escrever o primeiro capítulo, finalizar a metade do livro. Celebre cada etapa. Quarta pista: acompanhe o seu progresso. Josué, ao entrar na terra prometida, construiu monumentos para lembrar os milagres de Deus. Da mesma forma, mantenha um registro do seu progresso. Use planilhas ou aplicativos de acompanhamento de metas. Avalie o que está funcionando e o que pode ser aprimorado, fazendo ajustes estratégicos ao longo do caminho. Além do mais, você vai ter registrado com você lá na frente tudo o que você passou, e isso vai ser uma arma muito poderosa para incentivar outras pessoas e também para você saber aquilo que dá certo do que não funciona. A última pista: celebre as suas conquistas. Assim como o povo de Israel celebrou a travessia do Mar Vermelho, celebre cada conquista também, por menor que ela seja. Quando atingir a sua meta final, faça algo especial. Pode ser um jantar comemorativo, uma pausa para relaxar ou até mesmo um presente para você mesmo. Celebrações são formas poderosas de reforçar nosso senso de realização. E aí, preparado para essa jornada de autodescoberta e crescimento? Vamos desafiar nossos próprios Golias e celebrar cada vitória no caminho. Afinal, somos todos heróis de nossa própria história. O nosso quarto passo para brilhar como nunca antes é vestir-se para o sucesso. Mas, Peter, o que isso significa? Vamos lembrar do nosso mantra: não tente só ser bom, mas também procure mostrar isso aos outros. Isso quer dizer, você não basta ser bom, apenas ser um talento oculto só para você mesmo. Você precisa se mostrar, se revelar ao mundo, que as pessoas saibam o diamante que há em você. E acredite ou não, a forma como você se apresenta visualmente faz toda a diferença. Pense no seu visual como um embrulho de um presente. Quando você dá um presente, não se preocupa apenas com o que está dentro. Você escolhe o papel de embrulho mais bonito, o laço mais vistoso e até escreve uma bela mensagem no cartão. Por quê? Porque mesmo antes de abrir o presente, a pessoa já está apreciando o esforço e a atenção aos detalhes que você colocou ali. E mesmo que você faça isso inconsciente, é isso que você faz. Até quando é um presente para trollar alguém, você embrulha da forma para parecer que algo valioso está ali. É ou não é verdade? É a mesma coisa com a nossa apresentação pessoal. Ao se vestir de maneira adequada e cuidadosa, você está enviando uma mensagem a outras pessoas que te veem, ao mundo, que você se importa, você é profissional e está pronto para mostrar a todos você é capaz. Você se sentirá mais confiante e as pessoas ao seu redor também vai perceber isso. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Isso é bobagem. O que importa é o que está dentro. Sim, claro, eu concordo plenamente que o seu valor como pessoa vai muito além do que você veste, mas aqui está o pulo do gato. Vestir-se bem é uma forma de honrar o talento e o potencial que você tem dentro de você. É uma maneira de dizer isso ao mundo. Estou pronto para o meu momento.
Estou pronto para brilhar e a qualquer momento. Então, não espere mais. Comece hoje mesmo. Mostre ao mundo a estrela que você é. Seja audacioso. Mesmo que você ainda não tenha, seja. Porque o ser vem depois de ter. Seja confiante. E acima de tudo, seja você mesmo. Porque você não é apenas bom. Você é excepcional. E está na hora de todo mundo saber isso. Não acha? E não é preciso você gastar uma fortuna para ficar elegante. Não, de verdade. Quem disse que é preciso vender um rim para comprar uma camisa de marca? Não caia nessa, não. Deixa eu te contar uma história. Tinha um rapaz simples chamado João, que era filho de uma costureira. Ele tinha seu jeito humilde, mas com um coração enorme e um sorriso que iluminava o quarteirão. Ele sabia que precisava se apresentar bem para aquela entrevista de emprego que ele estava indo. Afinal, era a oportunidade da vida dele. Mas como? Seu guarda-roupa era simples, sem grandes grifes ou etiquetas caras. Aí, sabe o que ele fez? Ele lembrou da sua mãe, com sua máquina de costura e seus retalhos de tecido. Lembrou de como ela dizia: João, não importa a marca de roupa, mas sim o caráter de quem a veste. E deu um sorriso, sabia o que fazer. Pegou aquela calça velha mesmo, passou um ferro caprichado, colocou uma camisa simples, mas bem passada, alinhada, aquele sapato que ganhou do seu avô, e foi pra entrevista. Chegou lá com o peito estufado, cheio de confiança e um sorriso sincero. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu aquele emprego. E sabe por quê? Porque o que vale mesmo é a essência. O João, ele pegou tudo que tinha e fez o melhor com tudo que ele podia. Aquela luz que a gente carrega no peito, sabe? Aquela que ilumina qualquer caminho, mesmo o mais escuro. Essa luz não tem preço, nem etiqueta que valorize ela. Então, se liga no recado que o João deixou pra gente. É importante se vestir bem, sim. Mas bem não significa caro. Significa vestir-se com respeito, com amor, com cuidado. Porque, no final das contas, é isso que importa. É isso que as pessoas vão ver em você. Agora, enxuga essa lagriminha no canto do olho. E se lembre sempre, sua maior marca é você mesmo. Porque eu sei que você pode, você é capaz. Vamos nessa, porque o topo é top, é só o começo. Agora, para finalizar, quinto e último passo. O mais importante de todos eles. E ele é o mais óbvio de todos. Só que é o mais ignorado por todo mundo. E acredito que até por você também. E para explicar o quinto passo, eu vou te contar uma pequena história, mas é uma história real. Tinha dois jovens rapazes, Chris e Brian. O Chris era um rapaz de origem humilde, não possuía quase nada de recursos financeiros e tinha acesso a uma educação básica, mas era determinado e cheio de coragem. Já o Brian tinha todo o privilégio, um bom lar, uma ótima educação, era talentoso e tudo mais que um jovem poderia desejar ser e ter. Apesar disso, ele era preguiçoso e não agia. Chris, quando ficou adulto, enfrentou diversas dificuldades. Criou o filho dele sozinho, chegou até a morar na rua. A vida era bem dura com ele, mas apesar de suas limitações, nunca permitiu que elas o impedissem de agir. Ele aproveitava todas as oportunidades que surgiam e arriscava tudo. Ele enfrentou inúmeros desafios, dificuldades e tropeços ao longo do caminho, mas cada obstáculo apenas alimentava a sua determinação e a sua obsessão em ter sucesso. E ele se levantava todas as vezes mais forte e mais resiliente. Ele sabia que não precisava acertar sempre, e nem iria mesmo, mas só precisava acertar uma única vez para mudar de vez o seu destino. E com muita perseverança e vontade de melhorar de vida, ele conseguiu um estágio não remunerado em uma corretora de valores. O Chris chegava primeiro e saía depois de todos, fazendo um trabalho exemplar. Ele não tinha dinheiro, nem mesmo para a passagem de ônibus. Então ele ia a pé para o trabalho com seu filho no colo e acabava dormindo em abrigos para sem teto, banheiros públicos, onde conseguisse um lugar para ele e o filho dele passar a noite. Chris, que eu estou falando, é o Chris Gardner, que se tornou um empresário norte-americano multimilionário, filantropo, palestrante motivacional, que foi morador de rua e é dono hoje de uma empresa multimilionária. A história de vida dele foi retratada no filme A Procura da Felicidade, onde ele é interpretado por Will Smith. Agora o outro lado da nossa história, a do Brian. Brian era privilegiado
dedicado, possuía uma habilidade musical inata e tinha todo o potencial para ser um dos maiores músicos da sua geração. Só que ele tinha um comportamento autodestrutivo, falta de ação total. Isso fez ele ser despedido da banda que ele mesmo ajudou a fundar. Sempre vivia procrastinando, deixando de agir mesmo com todas as regalias e recursos que ele tinha. Isso fez ele entrar em depressão, que virou em uso de drogas. E o Brian acabou deixando que as drogas e o álcool tomasse posse da vida dele, o que acabou por ser a causa até da sua morte precoce. O Brian tinha talento, inteligência, recursos, mas não teve a vontade de agir e mudar o seu destino. Eu estou falando de Brian Jones, um dos fundadores do Rolling Stone, uma das bandas mais icônicas de todos os tempos. Ele era extremamente talentoso e tinha todas as oportunidades ao seu alcance. Ele poderia ter ido muito longe, que nem o Mick Jagger e Keith Richards, mas infelizmente, não aproveitou a sua chance. A história de Chris Gardner é a prova viva de que não importa o quão difícil seja ou pareça a situação que você está, é possível mudar o curso da sua vida através da ação e determinação. Talvez hoje o Chris seja você, exatamente você. Surpreenda-se com a ação. Chris Gardner se jogou na vida, agiu, independente da situação. E eu tenho quase certeza que a situação dele é muito pior do que a que você está agora. Mas ele agiu e fez acontecer. Hoje, ele é uma inspiração para todos nós. E aí, já pensou ser você o próximo Chris Gardner da sua vida? Já o Brian Jones nos lembra de que não importa o quão talentoso você seja ou quantos recursos você tenha, se você não agir, tomar as rédeas da sua vida, você pode acabar perdendo oportunidades incríveis. Então, aprenda com a história do Brian também. Mova-se, haja e tome controle do seu destino. A vida é muito curta para ser vivida no banco de reserva. Esteja no jogo. Eu mesmo já tive que trabalhar de madrugada em granja, com chuva e frio, pegando frango e carregando no caminhão cerca de 15 mil frangos por dia, de domingo a sexta-feira. Quanto desânimo morava na minha vida naquela época. Parecia um beco sem saída. Mas o fato de não desistir, persistir, tentar encontrar poucos acertos no meio da multidão de tentativas, isso me permitiu ir mais longe do que eu sonhava naquela época. Hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por ter me dado força e determinação para seguir, agir e nunca desistir. Bom, chegamos na reta final dessa nossa conversa incrível. Te desafiei a entrar nessa jornada aqui comigo, seguindo esses 5 passos, e agora quero te ver agindo. Vamos juntos transformar a nossa realidade, mostrando não só que somos bons, mas também fazendo os outros enxergarem isso em nós. Lembra do nosso amigo João, da nossa história contada agora há pouco? Ele fez isso e eu sei que você também pode, pois você é uma fonte inesgotável de paz, sucesso e prosperidade que jorra de dentro de você. Só precisa limpar aí o entulho para que a luz passe a iluminar mais do que o seu caminho, mas o caminho de todos que cruzarem pelo seu caminho também. Lembra do que diz em Mateus 5:16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso é o que você precisa fazer. Brilhe a sua luz. Mostre suas obras, suas boas obras. Faça diferença no mundo. Com certeza, Deus quer que você seja vitorioso aqui na terra, na sua vida, para que a glória dele seja explícita aí na sua vida. Vamos juntos com autoconhecimento, propósito e um desejo inesgotável por resultados, se vestindo de acordo e criando conexões incríveis, sabe? A gente não tem limite. O céu é o limite, como dizem por aí, mas para nós o topo é só o começo. Eu quero te deixar um desafio nos comentários. O que você vai fazer de diferente hoje com o que você aprendeu aqui? Quero te acompanhar nessa jornada. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem também precisa dessa força. Vamos juntos espalhar essa luz por aí e criar uma comunidade de inesgotáveis. Eu deixei nos comentários para você 28 frases que foram ditas aqui nesse vídeo. Você deve imprimir na sua mente para que você comece a caminhar no caminho do sucesso.
sucesso no piloto automático. Me diga nos comentários qual teve maior impacto para você. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de brilhar. Cada um de vocês é um farol inesgotável e ilimitado, com uma força capaz de mover montanhas. Então erga-se, brilhe, ilumine o mundo com a sua singularidade, pois cada luz que vocês acendem torna este mundo um lugar melhor. Então, até breve e lembre-se, o mundo aguarda ansiosamente pela sua luz. Vai lá e brilhe. Say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me.